presidente Lula reuniu ministros para falar dos Estados Unidos, para falar de tarifaço, para falar de posicionamento político. A Milena Dias acompanhou e traz os detalhes aqui para gente. Oi, Milena. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Saidão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta terça-feira com os 38 ministros de seu governo no Palácio do Planalto. A reunião teve como objetivo alinhar ações e estabelecer as pautas centrais da gestão para os próximos meses. Entre os assuntos que foram abordados estão o aumento tarifário decretado pelo governo norte-americano de Donald Trump e a proposta que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores com rendimentos de até R$5.000. A agenda começou pela manhã, com discurso de abertura do presidente. No início da reunião, a maioria dos ministros e o presidente estavam com boné com a frase "O Brasil é dos brasileiros". Lula citou a viagem que o vice-presidente Geraldo Alckmin vai fazer para o México para estreitar os laços entre os dois países alvos do tarifaço de Donald Trump. O presidente Lula também criticou a família Bolsonaro pela atuação de Eduardo nos Estados Unidos e classificou as ações dele como uma das maiores traições da história. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin exaltou 12 bilhões de reais disponibilizados para renovar o parque industrial brasileiro. Também comemorou o IPI zero para carros sustentáveis e falou de carros sendo vendidos a R$63.000. O vice-presidente também falou sobre os impactos do tarifaço e da resposta do governo oferecendo crédito e juros mais baixos. Após a fala de Alckmin, o presidente Lula também defendeu o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que teve o visto para os Estados Unidos suspenso. Já o ministro Rui Costa, da Casa Civil, falou das principais ações do governo. Brasil fora do mapa da fome, redução do desemprego atingindo níveis recordes, aumento do número de cirurgias eletivas e queda do desmatamento foram alguns dos temas destacados pelo ministro da Casa Civil. Esta foi a segunda reunião ministerial de 2025 e a nona desde o início do atual mandato. Foram vários os temas, um desses citados pela Milena, a viagem que Alckmin e Simone Tebet vão fazer para o México, tem muito a ver com a indústria automobilística também e para abertura ou para crescimento desse mercado. E a reunião, como também destacou a Milena, tem um quê de, como é que eu posso chamar, um pouco de infantilidade, né? Com essa coisa de o outro faz, eu vou fazer também, a história do boné, né? Que parece que isso já virou uma praga, Zaidan. Não tem jeito, todo mundo quer ir nessa onda e, mais uma vez, isso fez parte em ambiente fechado e todo mundo de bonezinho na cabeça, para a reafirmação daquilo que, acredito que todo mundo já saiba, o posicionamento do governo com relação ao que fez o Donald Trump com relação ao Brasil. Hoje eu ouvi, Ronald, o Alckmin falando sobre essa viagem ao México, junto com a Simone Tebet, e como dizia o Guevara, né? Che Guevara, discussões, embates, acordos comerciais e econômicos entre dois países, eles são, antes de qualquer outra coisa, políticos. O componente político é fundamental. Ele rege, na verdade, as conversações econômicas, comerciais. E Brasil e México, apesar dos afagos mútuos, né, há inclusive uma simpatia mútua, recíproca, entre os povos. E até o futebol contribui muito para isso, né? Os mexicanos têm um carinho muito grande pelo futebol brasileiro, pelo país. E o México é visto como um país simpático pela maioria dos brasileiros e tal. Mas a relação política, ela é muito pequena. Muito. Como se estivessem em dois mundos distintos, né? Então, o comércio não é irrelevante não é, mas é muito inferior ao potencial dos dois países, porque o Brasil, para se ter uma ideia, ele não exportou no ano passado nem 8 bilhões de dólares para o México. E o México não chegou nem a 6 bilhões no Brasil. Brasil 7,8, México 5,8, superávit de 2 bilhões do Brasil. É muito pouco, não só pelos laços
de amizade, mas pelo tamanho da economia. Brasil e México são as duas grandes economias da América Latina. Então é muito pouco, muito pouco. Uma relação tímida, acanhada, de afagos, repito, de respeito, mas só. Não há ações conjuntas, não há posições conjuntas. Até mesmo no caso da Venezuela, quando houve a eleição do Maduro, em que parecia que México, Brasil e Colômbia adotariam a mesma posição, diferente da posição do Chile, por exemplo, o Brasil refogou. Ficou com receio de desagradar aos Estados Unidos. Então, tem sido uma relação muito tímida. E, de resto, não há dúvida, é preciso encontrar. E no caso do México, o México não é um mercado qualquer, porque o México pode absorver componentes eletrônicos do Brasil, produtos industriais brasileiros. Assim como o México hoje tenta restaurar sua indústria, o Brasil tenta fazer o mesmo, mas até por isso eles precisam de componentes. E mais, o Alckmin até mencionou que a Copa do Mundo é uma oportunidade para empreiteiras brasileiras. Você pode fazer um acordo, seja com material de construção, seja com engenheiros, né? E presença financeira desses grupos econômicos brasileiros que trabalham com construção civil. Na verdade, é um mercado quase inexplorado pelo potencial que existe. Né? E é um exemplo de que é possível buscar alternativas. O México tem amarras, né? Ele tem amarras. Apesar das mágoas, ressentimentos com os Estados Unidos, você tem um acordo México, Canadá e Estados Unidos que limita muito a diversificação dos acordos mexicanos, mas tem de tentar, né? E é uma economia que pode absorver pelo menos uma parte daquilo que não irá mais para os Estados Unidos, né, Robert?